a palavra dele para falar com Jeremias, que Jeremias deveria pegar um vaso, e neste vaso, a Bíblia vai dizer isso no capítulo 32, a Bíblia vai dizer que Jeremias, que o rei Ezequias iria passar por um processo de tratar com Deus, e Deus permitiria que o reinado de Ezequias passaria pelas mãos do rei da Babilônia, e seria cativo, aquela cidade seria tomada e seria destruída devido à desobediência do povo de Israel, que havia tido uma promessa de que aquela terra manaria leite e mel, eles tomariam posse daquela terra da promessa, mas esses homens tomaram diante dessa promessa, cometeram grandes erros, grandes pecados cometeram, e um dos pecados que eu acredito que Deus mais abominou foi o pecado de que eles sacrificaram os seus filhos ao rei Moloque, e ali a ira de Deus se acendeu. O Senhor não aceitou, e o Senhor não aceita o pecado, e Ele vai usar a vida do profeta Jeremias, que estava encarcerado. Ele estava o quê? Meu irmão, estava preso. E um grande vaso de Deus, porque Jeremias era um vaso nas mãos de Deus. E assim como o apóstolo Paulo também foi um grande instrumento nas mãos de Deus, Jeremias foi o instrumento. O Senhor, Ele usa esses que são inteiramente dependentes de Deus, homens que estão nas mãos de Deus para fazer a vontade dEle. E a vontade do Senhor era que Jeremias comprasse um campo. E Deus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer: Jeremias, compra um campo em Anatote. Você vai comprar esse campo, porque esse campo, você tem a prioridade, legalmente você tem o direito de posse de resgatar essa terra. Então você, Jeremias, vai comprar este campo, porque vai haver um tempo, vai haver um momento que este campo, ele vai passar por uma grande desvalorização, porque muitos não querem, como a pastora disse, muitos não querem pagar o preço quando as coisas estão num estágio de início, num estágio de construção, de edificação. Muitos não querem edificar, muitos querem a coisa pronta. E com Deus não usa muitas vezes as coisas prontas. Ele quer que nós venhamos construir, e Ele vai querer moldar. Naquele contexto, uma propriedade, ela era comprada, e havia duas escrituras. Uma escritura era pública, e a outra escritura era como se fosse o documento mesmo, como se fosse o recibo do carro que você compra. Você compra um recibo, você compra um veículo, e ali você tem o certificado de posse daquele veículo. E se você é prudente, você guarda esse recibo num lugar que você sabe onde está, ou seja, num lugar que você vai saber onde está, e um lugar que vai ser bem guardado. E para que aquela escritura daquele terreno pudesse ser guardada em segurança, Deus pede para Jeremias pegar um vaso de barro. Ele fala para Jeremias: olha, você vai pegar um vaso de barro e vai colocar essa escritura lá, porque passarão muitos dias. Aleluia. Passarão muitos dias que eu estou pedindo para que você compre agora. Ele vai ser um lugar que muitos comprarão casas naquele lugar, campos e vinhas naquela terra. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus para Jeremias. E diante deste texto, eu pensando nessa questão de que o vaso, ele é algo útil. Se você vir aqui, olha o vaso, olha que ornamento belo. Mas para que seja sustentado, essas plantas precisam ter um vaso. Aleluia. E o vaso é o que? O vaso é de barro. Glória a Deus, aleluia.
Paulo vai dizer que há vasos de toda maneira, mas há um vaso de honra e vasos para desonra. E nós vemos que para que essa planta ela possa ser demonstrada e enfeitar o ambiente, precisa ter o vaso. Para que aquela escritura fosse guardada, precisava ter o vaso. Para que o Senhor possa fazer a sua obra, precisa ter o vaso. 2 Coríntios vai dizer que para que a glória de Deus seja manifesta, precisa ter o vaso. E o vaso, para que a glória de Cristo, para que Cristo seja glorificado, e para que muitas pessoas encontrem essa glória, ela encontra através do vaso. Quantos tem vaso aqui da glória para Deus? Quantos querem a manifestação da glória de Deus onde você passar? Para que a glória de Deus se manifeste, você precisa ser cada dia mais um vaso nas mãos do Deus. Mas é um processo de construir o vaso. Há algumas fases de construção do vaso. É a escolha, como o pastor já disse aqui, a escolha do vaso, do barro. Eu estava ouvindo algumas coisas nessa tarde, estudando, e aqueles que são artesãos manuais dizem que, eu não sei se isso é real fato, mas vários disseram a mesma coisa, que há mais de 200 espécies de barro, mas somente 8 deles são apropriados para moldar vasos de ornamentação. Pastor, como que nós podemos receber essa palavra nesta noite? Diante de milhares e milhões de espermatozoides, de pessoas que nasceram, você é um escolhido. Você foi amado por Deus, escolhido para uma grande obra. Porque, como Deus diz, usa a vida de Davi, diz: essa obra é grande. Você é inexperiente, mas essa obra é grande. Deus usa o pequeno para fazer coisas grandes. Deus usa vasos pequenos, vasos simples, para fazer uma grande obra. Mas nesta noite nós entendemos que Deus nos escolheu. Louvado seja Deus. O vaso passa pelo momento de curtimento. Sabe aquele picles gostoso que você come, que você saboreia ele, aquela cebolinha que fica ali, ela fica curtindo naquele vinagre com água e um pouco de azeite e alguns temperos, ela fica curtindo. O barro, para se tornar um bom vaso, ele passa por um processo em que ele fica molhado na água, e aquela água vai penetrando em todo aquele barro e vai umidificando todo aquele barro, e ela fica num processo de descanso. Muitas vezes nós não entendemos que muitas vezes as coisas ficam paradas na nossa vida. Deus fica em silêncio, Deus não fala. Muitas vezes nós passamos um tempo tão difícil que nós oramos, clamamos, jejuamos, buscamos a Deus na madrugada, buscamos a Deus no monte, e muitas vezes algumas coisas na nossa vida ficam estagnadas. Parece que Deus não fala, parece que Deus mantém o silêncio, mas o silêncio de Deus é Deus curtindo este barro, para que lá na frente Ele complete uma linda e poderosa obra, Badai. E Deus usa a minha vida e usa a tua vida para a libertação dos cativos, para a exaltação do nome dEle nesta terra, para que você seja uma flecha nas mãos do valente, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor, que não perde uma batalha. O nosso Deus não perde uma batalha. Glória a Deus. O terceiro processo é o processo de pisar no barro. Ah, meu Deus. O oleiro vai, antes de moldar o vaso, ele vai e pisa no barro. Ele começa a macetar o barro, e ele vai tirando todos os caroços, os torrões, aquela argila, aquele barro, ele vai amassando, vai tirando tudo. Sabe o que significa isso? É um processo que muitas vezes Deus vai tirando tudo aquilo que não provém dele. Ele vai tirando muitas vezes a soberba, ele vai tirando a altivez do nosso coração, ele vai tirando a autossuficiência, porque muitas vezes nós achamos que somos suficientes para alguma coisa, e o Senhor vai dizer que nós não somos nada sem Ele. Eu gosto muito do texto de João capítulo 15, se eu não me engano, versículo 5, que Jesus
Ele vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Você pode glorificar a Deus? Sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Quando você depender do Senhor, levanta a tua mão e diga: eu dependo de Deus. Eu quero me transformar num vaso precioso, mas mesmo que eu tenha que passar pelo pisar do Senhor, na permissão de Deus, passando por um processo difícil, de lutas, de aperto, mas lá na frente o Senhor vai levar você para uma terra espaçosa. Diga glória a Deus. O Senhor vai levar você para uma terra de descanso. Diga glória a Deus. O Senhor vai levar eu e você para lugares de amplidão, em que Ele vai dizer assim: filho, estenda as suas mãos e profetiza que eu vou cumprir. Levanta tuas mãos, profetiza que eu vou cumprir. Mas há um momento que nós somos pisados. Lembrei, isso foi terça-feira, não, ou terça ou domingo que eu lembrei de uma experiência que eu tive com Deus. Logo que eu me converti, o Senhor batizou-me com o Espírito Santo. E eu morava, para você ver, com o tratamento de Deus. Ali eu estava acho que na mão, tinha certeza que eu estava num momento de pisoteamento de Deus. E o Senhor me permitiu, quando eu cheguei para Jesus, o momento que eu não conseguia pagar um aluguel de R$240, eu não conseguia pagar. Foi um tratamento de Deus. R$240 e eu tudo travado, falido, com milhares de reais na praça. E ali eu já estava indo para o terceiro aluguel e quase com ordem de despejo. Um amigo meu, ele disse assim: Daniel, eu estou mudando para Andradina, a chácara vai ficar sozinha, eu preciso de alguém que guarde a chácara. Foi o escape de Deus para a minha vida. Ele disse: vai lá e fique por lá até que eu venda a chácara, o tempo que for, você só me ajuda pagando a água e o IPTU. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E ali era uma chácara com um sobrado de 600 metros quadrados, com 6 suítes. Era uma piscina, churrasqueira, mas o tratamento de Deus era tão grande que tinha piscina, mas não tinha carne para pôr na churrasqueira para comer churrasco. Aí eu me lembro que Deus levantava meus pais, minha família. Eu falava: tem piscina, tem churrasqueira, mas não tem carvão e não tem carne. E aí eles levavam a carne quando era. Mas ali naquele processo, uma madrugada, o Senhor me levou em espírito e Ele pisava nas minhas costas. Ele falava assim: você não é nada. Eu estou arrancando nesta noite da sua vida soberba, altivez. Você é soberbo, você é altivo, você é arrogante, você é isso, você é aquilo, e eu vou tratar contigo. E ali é como se Ele pisasse nas minhas costas e quebrasse todos os meus ossos. E eu sentia aquela dor na alma. E eu me colocava para Deus, dizendo: Deus, se eu sou tudo isso, tira tudo isso da minha vida. E o Senhor foi moldando, foi transformando. E nós passamos por esse momento em que a humilhação vem, em que as provas nos ferem, as dificuldades nos ferem, mas é necessário. Outra fase que nós passamos é a fase de misturar. E o Senhor, e o oleiro, ele precisa misturar palha fina, e ele precisa misturar muitas vezes pedriscos bem fininhos, para dar resistência no vaso. Porque somente o vaso ele pode se tornar um vaso belo, mas talvez ele não tenha resistência, ele não tenha durabilidade. Você observa que os talheres, nossos pratos, se você pegar um prato, eles são tão trabalhados que alguns até hoje quase que nem quebram, caem no chão, dá uma lascadinha. Você bate, ele lasca, mas ele quase não quebra, devido ao tratamento que é feito nesse utensílio para que ele venha durar. E nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que para que nós venhamos nos tornar um vaso nas mãos de Deus, muitas vezes nós passamos muitas dificuldades.
nós queremos ser cheios do óleo da unção, mas como o pastor mesmo disse, para que este óleo, porque o óleo de unção é precioso, é a presença do Espírito Santo. Quando aquela mulher vai derramar aos pés de Jesus e vai lavar Jesus com aquele unguento, era nardo puro, era caríssimo, para que aquela mulher pudesse carregar aquilo que era precioso, precisava ter um utensílio de barro. Você carrega a presença. Para você carregar a presença, você tem que ser preparado. E esse preparo envolve as dificuldades que passamos. O ministério pastoral não é fácil, meu irmão. Quando eu entrei no ministério pastoral, eu entrei como aquele franguinho despeladinho, né? Meu irmão. E o pastor que me chamou, porque quando Deus chama, ele escolhe, ele chama. Mas ele, talvez, eu fiquei imaginando que ele fosse, esse Daniel deve pregar muito por aí. E no altar eu não tinha pregado, era a segunda vez que eu tinha pregado no altar. Eu pregava muito em culto familiar caseiro. Eu ia nas casas, pregava nas praças. Gostava muito de pregar no meio do convívio da cidade. E ali nós pregávamos, ganhávamos almas. Mas pastorear, nós nunca tínhamos pastoreado. E eu me lembro que a primeira vez que eu subi num altar, diante de uma igreja, meu irmão, foram muitas dificuldades, foram muitas lutas, foram muitas afrontas, foram muitas humilhações, dificuldades financeiras, meu irmão, nem imagina. Você nem imagina. Eu sei que você imagina, porque talvez você está aqui no mesmo barco, né, pastor Rubio? Quem sabe, né? E muitos querem ser vaso, querem ser. É um ministério pastoral, assim como os outros, qualquer ministério dado por Deus, é uma recompensa tremenda, meu irmão. Mas para você ser esse vaso que dirige o reino de Deus, a obra de Deus, você precisa ser preparado. Então não fuja da dificuldade. Enfrente de cabeça erguida a dificuldade. A cada um de nós que estamos aqui, o Senhor está dizendo: levante a tua cabeça, ande ordinariamente, levante a tua cabeça, comece a marchar, porque Deus lá na frente Ele vai usar este bairro e dizer: eu vou fazer com que muitas vidas possam comprar casas, possam ser alimentados dessa vinha, possam ser sustentados pelas mãos do Senhor. Talvez você passe dificuldade para que você alivie uma alma que está presa. Glória a Deus. Às vezes nós padecemos para que uma alma seja abençoada e próspera. Às vezes nós lutamos por uma vida, e aquela vida depois logo vai estar liberta, prosperando, abençoada, e o Senhor vai vir no Espírito e vai dizer: filho, está vendo, valeu a pena seu nome. Valeu a pena você orar para aquele filho, valeu a pena você orar para aquele obreiro, valeu a pena você estender a mão para aquele servo, para aquela serva, porque lá na frente o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Passamos por transformações. Diga assim: eu passo por transformações. A pior situação é aquele crente que acha que, como diz, eu já estou pronto. Ele está na igreja, de terno e gravata, um bom sapato, e ele se sente a pessoa